Fala pessoal, tudo bem? Resolvi fazer um vídeo após toda essa polêmica aí das alterações que o Conselho Deliberativo do Inter aprovou ontem na reforma do Estatuto. E tem muita gente falando algumas coisas que tem outro sentido na prática, mas muitas vezes por desconhecimento. Isso faz parte, porque infelizmente nós associados a gente fica muito longe dessa parte política e interna, sobre clube, sobre conselho, e a gente não entende muitas coisas. E ontem foram votados alguns itens muito importantes para o nosso futuro, mas muito mesmo. E para mim o principal deles foi a questão da cláusula de barreira. Eu pessoa física, né, eu, Alemão Milano, sigo defendendo a cláusula zero. Tem pessoas dentro do clube que também querem isso, e tem pessoas que querem manter, e tem pessoas que querem ainda aumentar a cláusula de barreira, pasmem, mas tem. Eu acho que isso é direito de todos e cada um pode expressar seu pensamento. Mas por que para mim o principal ponto ontem foi a questão da cláusula de barreira, ela ter, de certa forma, diminuído? Se não foi para zero, que é uma pena, a gente teve um grande avanço nesse momento. Por quê? Porque 15% fixo como estava, tu precisa de muito voto para entrar. E isso para mim é completamente antidemocrático. E o que o Conselho do Inter hoje não quer, infelizmente eu tenho que dizer isso, é conversar, é fazer com que os grupos políticos sentem e conversem para debater as questões. É muito mais fácil a gente fazer uma chapa com 2 ou 3 movimentos políticos, porque daí eu vou conversar só com 2 ou 3. E a hora que eu tiver que discutir pontos dentro do clube, como uma reforma estatutária, é mais fácil de eu manipular a decisão que eu quero, né? E isso me preocupa. Por isso que a cláusula de barreira, o pessoal tem chamado de flutuante, ela ficou boa, a meu ver. De novo, sou a favor de cláusula zero e gostaria que passasse a cláusula zero, mas infelizmente isso não passou. Já que não passou a cláusula zero, pelo menos a gente avançou para uma cláusula que tu só vai saber a cláusula em si, o percentual, no final da votação, né? Vamos lá, até 10 mil votantes, a cláusula de barreira para entrar no CD é de 15%. E nas últimas eleições do Inter, todas deram bem acima de 10 mil votantes. A última, inclusive, deu 17 mil votantes. Então, de 10 a 20 mil votantes, a cláusula vai reduzir para 12%. Parece pouco, mas nas últimas eleições, não só nessa de 2018, 2017, perdão, não, 2018, teria entrado mais chapas, né, a possibilidade, como em outras eleições passadas, algumas chapas ficaram com 12, com 13, com 14% e não entraram. Não vou me lembrar aqui em que momento, quais chapas, mas é um avanço muito importante. E teve eleição, inclusive, que deu 21 mil sócios. A partir de 20 mil votantes, a cláusula vai reduzir para 10%, certo? Depois reduz para 8%, depois para 5% lá em outros percentuais que agora também me fogem. Mas o que é o mais importante? Na média, a gente tem entre 15 a 20 mil votantes nas últimas eleições. E agora acho que é o nosso papel do associado aumentar esse número. Nós temos que ter 40 mil votos, entendeu? Para reduzir a cláusula para 8% ou para 5%. Nós temos que fazer com que o associado participe da vida política do clube. Por isso que eu acho muito importante, no final do ano agora, vai ser feita uma assembleia para que o sócio diga se ele referenda isso que o conselho fez ou se ele não referenda. Se ele referendar, todas as alterações que o conselho aprovou ontem passam a valer, inclusive para a eleição do ano que vem, em 2020. Se o associado achar que não, fica tudo como está hoje, com 15% e tudo mais. Então eu espero que o associado tenha esse entendimento que a gente avançou em relação à democratização plena do clube, e eu vou seguir lutando e seguir batalhando para que a nossa cláusula chegue um dia à cláusula zero. Podem ter certeza disso. E um outro ponto polêmico diz respeito ao conselho, ao mandato do presidente, né, do conselho de gestão, que era de 2 anos e agora passou para 3. E como reflexo disso, o mandato do conselheiro, que era de 4 anos, passa para 6. Por quê? Porque a cada período eleitoral, tu renova metade do conselho deliberativo.
São 300 cadeiras em disputa. Então, na eleição de hoje, renova 150, que são, né, metade, e na eleição daqui a 2 anos, renova as outras 150. Hoje, em função dessa alteração, se isso o sócio referendar, vai passar para 3 anos a gestão do clube. Como reflexo, o conselho vai ter que ter o conselheiro vai ter que ter um mandato de 6 anos. E aqui eu tenho visto muita gente falar algumas coisas que realmente não condizem com aquilo que é o que se preocupa, né? Que é o que se pensou quando se tratou desse assunto. Eu sou um que em 2011, em uma reforma do estatuto lá atrás, eu ainda era conselheiro, eu já entendia que o clube tinha que ter 3 anos de gestão, por um simples motivo: para a instituição é melhor. Tu ter 3 anos de gestão, quando tu ganha a eleição no primeiro ano, tu vai entender o clube, no segundo tu vai trabalhar forte para, né, com as tuas ideias e tu tem mais tranquilidade, e no terceiro ano tu encerra esse ciclo com uma nova eleição, ou te reconduzindo, ou dando vez para outro. As pessoas estão enxergando isso como, mas o cara vai ficar lá, vai se perpetuar no poder, e esse argumento ele é fácil da gente contrapor. Hoje, com 2 anos de mandato, já tem uma hegemonia desde 2002. É o mesmo grupo político que comanda o Internacional de 2002 para cá. Eles já fazem 18 anos quase, 17 anos. Então não é o tempo de mandato de 2 para 3 que vai alterar muita coisa. Vai alterar internamente, para quem está na gestão ter a tranquilidade maior de trabalhar e botar suas ideias em prática. Querem ver? O Flamengo teve agora por 6 anos caras comprometidos com o clube, que sanaram as dívidas do Flamengo quase na sua totalidade, e prepararam o clube para o futuro. Esses caras perderam a última eleição. Eles ficaram 6 anos no poder, não ganharam títulos de expressão e perderam para a oposição. A oposição agora está aí, voando baixo em Campeonato Brasileiro, na final de Libertadores. Eles aproveitaram essas alterações internas que o grupo que estava lá estava disposto a fazer, e fez pelo clube, não pela vaidade deles. E agora quem veio depois está colhendo esses frutos. Eu acho que isso é importante dentro do Internacional também. A gente tem que aprender com os bons exemplos. Se tu fizer uma boa gestão de 3 ou de 6 anos, tu vai deixar um legado muito importante para quem entra. Isso é importante. Mas vai se perpetuar, mas não vai se perpetuar. Já está perpetuado com 2. Não se apegue nisso, pensem na instituição e não no poder. Pensem na instituição. Para a instituição é melhor não ter eleição ano sim, ano não. É muito corrido, é muito puxado, e quem já viveu isso sabe que é desgastante para todo mundo. E sobre o mandato do conselheiro de 4 para 6, é um mero reflexo legislativo, vamos assim dizer. Tu tem que manter a proporcionalidade. E ontem algumas pessoas também ficaram brabas com isso, achando que quem pensa nisso está pensando em si próprio. Não, hoje eu não sou conselheiro e sou a favor de 3 para 6 anos também, porque tem que manter a proporcionalidade. Eu acho que quem está lá tem que ter mais engajamento com o clube, não o contrário. O cara tem que honrar o voto que ele recebeu nas urnas do associado. As pessoas hoje, é isso que a gente tem que se preocupar, é isso que a gente tem que cobrar dos conselheiros. É fazer aquilo que o associado que votou nele, né, tá esperando. Esse é o ponto importante a ser debatido. Então, dentro de toda essas questões, tem uma que ainda foi levantada que eu não sei que não é de se pensar. Eu acho que aí poderia se pensar. Em vez de se renovar o conselho a cada 6 anos, né, a cada 3 anos tu renovar metade, por que não daqui a pouco renovar o conselho inteiro a cada 3 anos? É uma possibilidade daqui a pouco que pode ser estudada. Pode ser que dê para fazer, pode ser que não dê, mas eu acho que a gente tem que seguir avançando. E a gestão para 3 anos é um grande avanço. Todos os clubes de ponta no Brasil hoje já possuem 3 anos de gestão. Não é à toa, pessoal. Não é à toa. E quem era contra lá atrás, quando eu fiz essa proposta de 2 para 3 anos, quando ninguém falava quase nisso ainda no Brasil, muitos conselheiros se levantaram na sessão e disseram: é um absurdo tu botar de 2 para 3 anos, porque em 3 anos a gente pode cair para a segunda divisão. O Inter até então nunca tinha sido rebaixado, hein? No que eu respondia, verdade,
mas em 3 anos a gente pode chegar no Mundial de Clubes se fizer uma gestão bem feita. Veio uma gestão desastrosa para a instituição e rebaixou o clube em 2 anos. Então esse argumento ele tá soterrado. Uma má gestão derruba o clube em 2, não precisa de 3. Isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar no melhor para a instituição. Depois da instituição vem os interesses, vamos assim dizer, do nosso grupo político. E depois vem os nossos interesses pessoais. O que acontece no Inter há muito tempo, ou desde sempre, ou com muitas pessoas que lá estão até hoje, é que elas pensam primeiro em si, depois no seu grupo e por último no Inter. Quando tu inverte essa hierarquia, dificilmente vai dar certo. Então, eu espero que a gente consiga seguir avançando. Esses avanços foram, em alguns casos, pequenos, mas foram grandes conquistas. E que o sócio tenha isso em mente, que ele tenha que ele possa referendar o principal ponto para mim, que é a redução da cláusula de barreira ou torná-la flutuante. Quanto mais votantes, menor a cláusula. E agora o nosso papel é engajar o sócio a votar para que a gente consiga reduzir essa cláusula o quanto antes. Eu sei que eu alonguei um pouco, mas esses pontos são muito importantes. Eu sei que vai ter gente que não vai concordar, tem gente que vai ter outra visão, e tá tudo certo, pessoal. Eu não tô aqui para ofender ninguém, nem para achar que quem pensa diferente de mim tá errado. Eu tenho a minha visão e as minhas convicções no Inter, e eu vou lutar sempre para fazer aquilo que eu entendo que seja melhor pro clube ao longo do tempo. Mesmo que isso possa, entre aspas, me prejudicar, né? Eu posso demorar mais para voltar a ser conselheiro, não tem problema. A gente pode ajudar o clube de tantas formas, né? E a gente tem que pensar nisso no bem do clube e naquilo que o clube precisa para si. Primeiro a gente tem que pensar na instituição. E isso eu vou fazer sempre, vocês podem ter certeza disso. Vou acertar e vou errar, mas eu vou fazer isso sempre com as minhas convicções. E eu não me furto delas, eu não me furto das minhas opiniões, nunca me furtei de dar opinião dentro do microfone do conselho, nunca me furtei de falar nas redes sociais, nas rádios, em TV, quando fui convidado para falar sobre o assunto, sobre assuntos diversos, dentro de campo, fora de campo, e vou seguir fazendo isso. Que a gente consiga, em breve, retomar os caminhos das vitórias, mas podem ter certeza que um estatuto moderno, um estatuto atualizado, ele tem reflexo dentro de campo. A gente acha que não, mas tem. Tá bom, gurizada? Estou à disposição para qualquer dúvida e desculpe o meu alongamento, mas é um tema muito, muito complexo e importante que muita gente ainda tem com muita dúvida. Um abração a todos aí, Dali Colorado.